Então eu li Nadando no Escuro. Oi, eu sou o Tom e hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre Nadando no Escuro. Esse livro me enganou. Per amore, hai mai fatto niente solo? Num bom e no mau sentido. Primeiro, eu tava muito hypado assim que eu soube da existência dele. Quando ele chegou no Brasil, eu tava doido pra conseguir ler logo. E eu demorei, porque assim, eu esperei baixar pra cacete, né? Até finalmente comprar ele pra o Kindle. O livro é bom? É. O TikTok me vendeu ele como excelente, e ele não é. Nadando no Escuro conta a história de dois viadinhos. Eu não lembro o nome deles, então vai ser o protagonista e o antagonista. Esse vai ser o nome que eu vou dar pra eles. O nosso protagonista vai contar um pouco da infância dele crescendo durante a Polônia pós Segunda Guerra Mundial. Eu não sabia nada sobre esse livro, então eu fui lendo totalmente de surpresa. Inclusive, em vários momentos, eu estava pensando que ele se passava antes da Segunda Guerra, porque o livro todo permeia uma tensão política muito grande. E até então, a minha referência era que essa tensão política teria se dado por causa da Segunda Guerra, mas isso já aconteceu depois. Inclusive, eu tive que pesquisar a história da Polônia, porque pós-Segunda Guerra, foi um país que ficou praticamente devastado. A Segunda Guerra devastou esse país, criou os piores campos de concentração lá. E depois que a Alemanha foi derrotada, a situação do país não melhorou em nada, porque quem tomou conta do país foi a União Soviética. E a União Soviética, para quem sabe, é um regime tão ditatorial quanto. Se você vê a Rússia de hoje em dia, a Rússia é uma continuação da União Soviética aberta. Mas não melhorou muita coisa. A Rússia, para mim, é basicamente um país que ele é modernizado, mas com uma pseudo-ditadura pós-União Soviética, que continua sendo mantida pelo Putin, que está aí no poder desde que eu nasci. Mas enfim, a Polônia estava sendo controlada pela União Soviética. E o nosso protagonista está meio que aprendendo a lidar com esses conflitos. A mãe e a avó dele ficam ouvindo rádio clandestino escondido porque tá rolando uma ditadura lá, não. Não com os nomes mesmo, mas o comportamento do governo é igual. E elas ficam escutando esse rádio para ter notícias de que tá rolando no mundo. Mas assim, uma criança, ele tá aprendendo a lidar com o mundo. Mostra um pouco do crescimento dele, ao ponto de que na adolescência, ele conhece o nosso antagonista, que assim, até então, deveria ser meio que o centro da história, porque é como a história é vendida. É um romance gay na Polônia, onde isso era proibido e crime. E essa parte desse romance, deles se conhecendo, é muito legal. É muito bem escrito, porque é uma mistura daquela excitação de estar conhecendo alguém, se apaixonando sem saber se vai ser correspondido. Tem esse nervosismo, porque você não sabe se a outra pessoa gosta de você, ainda mais sendo um cara onde é crime gostar de caras, né, cara? E essa perspectiva inicial do livro é muito boa. O problema é que ela se perde quando o protagonista começa a focar muito em política, sendo que é uma política que ele está vivendo e que, assim, tira o foco do romance. O protagonista, ele não está nem um pouco conformado com o regime socialista. Falha na Matrix, falha na Matrix, falha na Matrix, falha na Matrix, falha na Matrix. O microfone parou, então eu tenho que gravar novamente. Como eu estava dizendo, o protagonista, ele não está nem um pouco satisfeito com o regime de governo que ele está passando agora no país dele, que é a Polônia. Então ele exalta muito o capitalismo, porque ele está contando essa história pra gente já na fase adulta, lembrando como era a vida dele no regime socialista da Polônia, que era controlada pela União Soviética. Enquanto o antagonista está completamente conformado, não é nem conformado, mas ele sabe que se ele aceitar isso calado numa boa, ele vai sobreviver. Beleza, ele é um covardão, covardões sobrevivem. Isso é meio que uma sabedoria comum. Se você se conforma e se comporta, você pode sobreviver por mais tempo. Por mais que você sofra inúmeras injustiças e veja injustiças. Você fica quietinho e concorda a cena e segue a vida, você tem chance de ficar mais tempo vivo. E é o que o antagonista decide. O protagonista, por estar inconformado com isso, ele rejeita totalmente esse tipo de governo, mas ao mesmo tempo, ele é conivente com o antagonista porque ele está apaixonado
e tem que se render a certas convenções e fingir para não ser preso, para não ser morto, porque era crime. Então a gente vê essa dicotomia política entre ele estar nessa hipocrisia e ao mesmo tempo estar no futuro, sempre elogiando o capitalismo, sempre vendo os benefícios. Faz sentido ele ver os benefícios do capitalismo. Afinal de contas, ele se deu bem com o capitalismo. Ele agora tem poder de compra, poder de escolha do que é comprado, do que é consumir. Então assim, ele se deu bem. O problema é que o narrador, o escritor, né? Ele passa tanto tempo elogiando o capitalismo e ignora todos os malefícios do capitalismo. Sim, eu entendo ele estar feliz, mas o problema é, o foco do livro deveria ser o romance. E acaba que não é, o livro vai se tornando muito mais político. Então a leitura me perdeu completamente. Porque o romance não é desenvolvido, ele fica de lado em detrimento de toda a narrativa política que, beleza, ela é importante, mas ela é muito idealizada e mais uma vez, ignora os malefícios do capitalismo. País do capeta, esse lixo. Dá até pra gente ignorar essa parte, vendo que o autor ele tá falando da visão dele, de um mundo onde ele se deu bem. Dá pra ignorar essa parte. O problema é, o livro ele é vendido como um romance, e o romance é deixado de lado por toda a política. Então eu me decepcionei, principalmente porque o BookTok vende ele como um romance gay, o melhor romance gay de 2024. E ele não é, ele tá bem, extremamente longe disso. Denúncia, tá tudo errado. Pelo menos uma coisa legal é que ele me indicou alguns livros gays, né? Que eu não conhecia, porque eles estavam sendo proibidos na Polônia nessa época. Estavam sendo proibidos porque, enfim, a União Soviética, né? Ela proíbe muita coisa e tem uma agenda anti-LGBT gigantesca até hoje que vem se intensificando cada vez mais. E o protagonista também chega nos Estados Unidos e vê essa liberdade, né? Vai pro inferno, Estados Unidos. Liberdade entre aspas, mas é uma liberdade que ele sequer poderia imaginar ter durante a Polônia comandada pela União Soviética. Então, de novo, faz sentido ele ter esse amor todo pelo capitalismo. Mas o romance é deixado de lado para ser um livro apenas focado mais em política. E realmente me perdeu. O início é realmente muito legal e instigante, mas da metade para o final, cara, eu lutei, viu? Suei para terminar o livro, porque tava extremamente chato. Principalmente quando a gente vê o antagonista sendo totalmente conformado e até fingindo gostar e se adequando ao que o regime da Polônia, comandado pela União Soviética, quer que as pessoas sejam. Então você até pega ranço desse cara. Tá, não pega ranço, mas você deixa de torcer para esse casal. Você torce para que o protagonista vá embora logo desse lugar. Que é inclusive uma coisa que o livro retrata bem sobre a realidade de muitos homens gays que são criados no interior, porque a gente tem uma visão de mundo que é muito expansiva e que a maioria desses interiores é muito limitada. Então a gente sempre quer ir embora disso para realmente aproveitar a vida e conhecer pessoas, lugares, e não ter essa limitação, que é uma coisa que interior, infelizmente, ainda tem esse costume. Então essa parte do livro é até interessante, mas infelizmente são só poucas partes. Foi um livro decepcionante? Tá, foi um livro decepcionante, mas por uma mistura de expectativas e da forma que ele é vendido. Inclusive, ele é vendido até hoje. Eu tenho uma sorte, porque a bolha que eu sigo no BookTok tem concordado com esses defeitos do livro e a forma como ele é vendido. Mas eu vejo que quando eu saio dessa minha bolha, eu vejo uma outra bolha, principalmente de influenciadores, que recomendam esse livro a esmero, como se fosse um dos melhores romances gays de 2024. E cara, é uma propaganda tão enganosa. Tá, eu sei que eles estão recebendo pra isso, provavelmente. Mas quem não tá recebendo e só tá sendo Maria vai com as outras pra poder gerar conteúdo, cara, eu peço que você melhore como pessoa, sabe? Não faça de graça aquilo que pagariam pra você fazer. Ninguém tá me pagando pra falar bem dele. Então eu vou ter que falar dos defeitos deles, que são grandes. 50% benefício, 50% defeito. Uma pena, meus amores. Mas essa é a minha opinião sobre Nadando no Escuro. Um adendo aqui. A edição da tag literária de Nadando no Escuro, nossa, velho, eu vi ela. Meu Deus, que edição bonita. Juro, dá vontade de você ter. É tipo assim, eu não tenho vontade de reler esse livro, mas a minha
parte consumista olha pra essa capa, olha pra essa edição, pra esse cuidado que a Tag tem e fica desejando ele. Juro, a Tag Curadoria tem um trabalho estupendo. Até um livro que você sabe que você não quer reler, você acaba querendo ter, de tão bonito que ele é. Mas é isso. Vocês gostaram de Nadando no Escuro? Deixa aqui nos comentários. Vamos conversar, vamos debater sobre mais pontos negativos e positivos sobre o livro. Essa troca aí, tá legal? Então é isso. Curte, comenta e compartilha. Me segue nas redes sociais. Eu sou o Tom Lusto em todas as redes sociais. E é isso. Cheiro. Tchau.